aí como Deus tem trabalhado e agindo na sua vida e na sua família aí, através desse ministério que o Senhor entregou nas suas mãos. Então, nessa noite, Saulo, ser tu uma bênção, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, querido. Ok? Boa noite, igreja. Nossa, é realmente um privilégio estar aqui hoje. Igreja no qual eu passei minha adolescência, minha juventude. Igreja que realmente eu pude crescer. Dei um pouquinho de trabalho, como a tia Eliane falou. Mas é assim, prazeroso demais poder voltar. Eu estava falando isso com o pastor Renê, dentro, com a Jaísa, sobre realmente voltar aqui hoje, poder ministrar uma palavra. Obrigado, minha irmã. E realmente falar, né, daquilo que Deus tem compartilhado conosco nesse tempo. Como o pastor Jorge falou, nós estivemos juntos aqui no CDBB, fizemos teatro juntos, obreiros, nossa, foram tantas coisas. Cadê Mirelle? Eu vi Mirelle aqui, Mirelle, Teatro Reflexo, né, Mirelle? Foram coisas assim, muito boas que eu vivi aqui na igreja. Falei com o pastor Renê também que eu olhar esse templo erguido, o prédio, é motivo para mim de alegria, gratidão, porque eu lembro que eu vinha nesse terreno aqui com o Walter, a gente limpava esse terreno, cimentou, festas, o que aconteceu aqui nesse terreno. E é a segunda vez só que eu venho aqui, no caso num culto, né, nesse tempo eu ainda não tinha conseguido vir, até o ano passado, e aí eu consegui estar aqui presente. Mas é muito bom. Solange, muito bom também poder te ver, Renatinho. Não dei trabalho, segundo tia Eliane eu dei, mas você disse que não. Mas é bom demais. Eu quero assim apresentar para vocês primeiro as pessoas que estão junto com a gente. Vou explicar. O pastor Jorge disse que eu estou, né, no caso de Missões em Curitiba, assim, nós somos membros, eu e a Tamires, somos membros da Nova Vida em Nova Cidade, do pastor Camp. Porém, a igreja nos enviou para estar numa base missionária lá em Curitiba, né, num lugar chamado Almirante Tamandaré. Nós estamos na base chamada Jocum Monte das Águias. Jocum é a instituição que nós servimos, né? E nós servimos uma escola lá dentro, chama ELAD, que é uma escola de louvor e adoração. A escola que eu e a Tamires fazemos parte, juntamente com os missionários que eu vou estar apresentando agora para vocês, né? Vou pedir para vocês ficarem de pé, por favor, para a igreja estar aí vendo vocês. Vou apresentar aí por nome para ficar melhor, né? Ó, a Tamires, claro, vocês conhecem, né? Depois é a Rayane é de São Paulo. Depois é a Chaline, ela é de Vitória. O Eberson, ele é de Paranavaí, no Paraná. E o Jael, é o último, ele é de Chapecó, Santa Catarina. Obrigado, gente. Então, eles estão aí junto conosco, né? Estamos aí nesse tempo aqui no Rio, para trazer aquilo que Deus tem compartilhado conosco na escola, e é um período para desenvolvermos isso com as igrejas que nós estamos indo. Então, nós estamos há 2 anos lá em Curitiba já, vivendo realmente um novo de Deus para a gente. Foi realmente muito novo tudo isso, porque Deus compartilhou e nós fomos, e tem sido maravilhoso, amém? Mas vamos ministrar a palavra do Senhor nessa noite, uma palavra que Deus realmente já fala comigo há bastante tempo. O tema da nossa escola, por exemplo, a escola todo ano ela tem um tema. O tema desse ano foi altar. E nós estudamos, né, durante esse período altar, mas antes de começar a escola, eu já estudava um pouco sobre o altar, o que significa o altar, os elementos do altar, os tipos de altares. Em tudo isso nós vamos estudando e destrinchando também durante a escola. E nesse período nós não trazemos só, no caso, mensagens que sejam referidas ao altar, mas ela também fala um pouco sobre o altar. Então, vou pedir para a igreja abrir em Gênesis, capítulo 22, a partir do verso 1. O tema dessa mensagem é uma vida em obediência. Nós vamos estar falando um pouco sobre Abraão. É um texto conhecido por todos nós, um texto onde Abraão leva o seu filho Isaque para ser sacrificado. E ali nós vamos entender um pouco dessa história, vamos falar alguns versículos juntos e vamos desenvolver um pouco isso, né, para nós entendermos mais
daquilo que Deus tem realmente nos revelado nesse tempo. Gênesis capítulo 22, versículo 1. A partir do versículo 1. A igreja achou, amém? E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao local que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, estarmos juntos. Jesus, é a oração que diariamente eu faço, motivo de gratidão, podemos ter essa liberdade de nos reunirmos, Jesus. Jesus, nós queremos exercer e continuar exercendo essa liberdade de nos reunirmos como igreja, de nos reunirmos dentro do teu templo, do teu santuário, para cultuar ao seu nome, Jesus. E nós assim estamos fazendo e iremos continuar fazendo, Paizinho. Jesus, eu sou uma ferramenta, tu usas da forma que tu desejas, teu Espírito Santo tem total liberdade para falar com a sua igreja, que tu possa se manifestar da forma que tu desejas, Espírito Santo de Deus. E nós aqui realmente somos dependentes de ti completamente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, para a gente começar um pouquinho a falar de Abraão, dessa história, a gente sabe que lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Abraão, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, Deus chama Abraão, e Abraão sai. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, ele estava no lugar chamado Ur dos Caldeus, né, naquela grande Mesopotâmia, e Abraão, ele vem da descendência de um carinha chamado Eber com H, né, que aí é a origem do povo hebreu, é onde Abraão vem. Seus pais, no caso, construíram imagens juntamente com ele de outros deuses, outros ídolos, e aquele povo era extremamente o quê? Politeísta, ou seja, adoravam vários deuses. E aí Deus chama Abraão, para Abraão sair no caso da sua parentela, da sua terra, e ir para uma terra onde ele iria mostrar, e Abraão obedece, e ele vai.
para esse local. Então, a gente tem um percurso muito grande ainda das coisas que acontecem até chegar em Gênesis 22. Abraão, nesse percurso, ele se deita com Agar, né? Tem essa história toda, tem Ismael que nasce, é um filho de Abraão. A Bíblia fala sobre Ismael, sobre as promessas que Deus deu a Ismael, né? Ismael não é um filho amaldiçoado, Ismael não tem maldição sobre ele, não teve. A Bíblia fala que 12 príncipes saíram da linhagem de Ismael, e Ismael é abençoado. Tanto que Deus, quando fala para Abraão, diz, né? Por ele ser a sua semente, ser o seu filho, eu irei abençoar. E quando Ismael está junto com a sua mãe Agar, né? Quando Abraão despede até o deserto, né? A Bíblia fala que Deus era com o menino. Então, Ismael, ele foi abençoado. Então, chegando o nascimento de Isaac, aonde Ismael sai, Sara ali no seu desentendimento com Agar, né? Ela, no caso, pede aí a saída de Agar, e Agar vai embora. Isso é tudo permissão de Deus, porque o que Deus tinha para fazer, o conserto que Deus tinha para fazer era através de Isaac. E aí a gente começa a contar um pouquinho da história de Isaac. Isaac nasceu, o seu nascimento, e aí Deus, no capítulo 22, o início Deus, ele faz o quê? Ele prova a Abraão. E no início já fala, e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Bom, toma agora o teu filho, o teu único filho. Por que que ele se referiu o teu único filho? Porque Isaque era a única promessa. Então Deus está se referindo da sua única promessa, que era quem? Isaque. Ismael também era filho, porém a promessa era para Isaque. Então por isso que Deus aqui, ele fala para ele, toma agora o teu filho, o teu único filho. Ou seja, quando eu fui dar uma pesquisada no original, mais próximo do original, né, o único filho se tornaria sua única promessa, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então, pega o teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Em nenhum momento a gente vê Abraão dizendo não para Deus. Em nenhum momento a gente vê Abraão dizendo que não vai fazer. Em nenhum momento a gente vê Abraão recuando, dizendo que não vai sacrificar o seu filho. Em nenhum momento a gente vê Abraão questionando a Deus sobre isso. O texto nos relata que Abraão, ele obedece de imediato. Por quê? Porque a obediência, ela é de imediato. Obediência tardia é desobediência. Então, todas as vezes que Deus, ele compartilha algo conosco, ele fala conosco algo, nós devemos obedecer de imediato. Porque isso é obediência. A obediência tardia, ela é uma desobediência. Por quê? Porque eu acabo me colocando no lugar de Deus. E eu acabo querendo gerir aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou seja, eu torno Deus da minha própria vida. Eu começo a falar, não, eu sei o que é importante para mim. O que o Senhor está dizendo não importa. O que o Senhor está dizendo não é isso que vai acontecer. Então eu começo a tomar as minhas próprias decisões. Só que não é assim. Então quando eu obedeço, eu entendo que existe alguém acima de mim, que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. E nós sabemos que quando Deus, ele fala, ele não vê agora, ele vê lá na frente. E nós somos limitados, olhamos somente aqui agora. E por isso, muitas das vezes, nós não entendemos o que está acontecendo. Então, todas as vezes que realmente Deus compartilhar algo conosco e falar para irmos, fazermos, Deus falando, isso precisa ser feito de imediato. Saulo, mas como eu vou identificar que é Deus que está falando comigo? Nós vamos entrar numa outra parte agora. Isso se chama intimidade. Momento com Deus, caminhada com Deus, vivência com Deus, ter uma vida diária com Deus. Isso é intimidade. Mas como eu tenho essa intimidade, Saulo? Vamos lá. Nós falamos muito das disciplinas espirituais, vou falar alguma delas. Oração, leitura da Bíblia, jejum, meditação. O nosso tempo de solitude também. Por quê? Por que a solitude é uma disciplina espiritual? Porque quando nós oramos, nós só queremos falar e nós não paramos para ouvir aquilo que Deus tem para compartilhar.
E no momento de solitude é onde Ele vai compartilhar aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Só que nós só queremos pedir e amém, e pronto. E é de acordo com a nossa vontade. Só que não é assim. Uma vida de intimidade, uma vida de caminhada com Deus, isso é diariamente. A leitura das Escrituras, o tempo com Ele, sentar à mesa e realmente ter esse tempo com Ele, isso é primordial para um cristão. Eu costumo dizer que quando o cristão não exerce isso, ele apenas é simpatizante do Evangelho. Ele não é um cristão. Desculpe me falar isso. E nós, como cristãos, não devemos simpatizar com esse Evangelho. Nós devemos ter essa intimidade e seguir esse Evangelho. Se nós declaramos quem é o Cristo, se verdadeiramente Ele é o Cristo na nossa vida, nós levantamos essa bandeira, nós falamos desse Jesus, então nós temos que conhecer a Ele. Porque quando eu declaro quem Ele é, automaticamente eu entendo que nós conhecemos esse Deus. Ou então nós estamos levantando uma bandeira, adorando e falando de um Deus desconhecido, de um Deus que nós não conhecemos, porque nós não temos intimidade, nós não sabemos quem é. Então, a nossa vida com Ele é diária, a nossa busca é diária, o nosso tempo com Ele é diário. Mas Saulo, eu trabalho, eu estudo, enfim, tenho pouco tempo. Isso não é desculpa. Não é desculpa. O tempo com Ele é primordial para um cristão. Como eu, volto a dizer, posso declarar algo sobre Ele se eu ao menos não o conheço? Como que eu vou declarar? Como que eu posso falar de alguém se eu não conheço esse alguém? Nós não podemos cair nisso. Por isso que existe essa caminhada diária com Ele. Ele está realmente nos esperando de braços abertos, basta nós queremos isso. Mas nós escolhemos realmente as outras partes, na maioria das vezes. Porque sempre colocamos empecilho à frente de tudo. Tudo fica à frente de Deus, a nossa busca fica à frente de Deus. O nosso tempo com Ele, não, nós colocamos outras prioridades. Vir ao templo, ao santuário, para cultuar a Ele, eu estou muito cansado, eu não vou. Nós precisamos mudar essa cosmovisão que nós temos sobre isso e entender que nós precisamos sim vir ao templo, vir à casa do Senhor. Nós precisamos entender isso. Então a obediência na nossa vida, ela precisa ser imediata. E quando eu obedeço essas disciplinas espirituais, eu começo a entender cada vez mais quem é esse Deus. Eu começo a perceber quem é esse Deus, o que Ele faz, como Ele age. Porque eu olho para as histórias da Bíblia, quando eu não tenho intimidade, eu começo a entender assim, bom, esse Deus não faz isso não. Mas quando eu tenho intimidade, quando eu caminho com Ele, quando eu sei quem Ele é, eu começo a entender que sim, esse Deus ainda continua fazendo tudo isso. E continuando o texto aqui, versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E aí eu fico me perguntando, Abraão sabia que ele ia subir naquele monte para sacrificar o seu filho, ele sabia, não sabia? Os versículos anteriores nos falam sobre isso. E aí Abraão diz o seguinte, nós vamos falar para os moços ali que estavam junto com o jumento, ficai-vos aqui. Fiquem aqui, por favor. Eu e o menino iremos subir. Depois de havermos adorado, retornaremos a vós. Mas que tipo de adoração é essa que ele sabia que iria sacrificar o menino? Ele sabia que haveria o quê? Derramamento de sangue naquele local. E sacrifício é isso, derramamento de sangue. E ele olhou e falou, não, depois que eu tiver, vamos dizer assim, aqui está escrito, né? Depois de havermos adorado, depois de haver matado, depois de tirado a vida do menino, nós tornaremos a vós. Mas ele diz assim, tornaremos a vós. Ele não diz, eu vou voltar a vós. Tornaremos a vós. Que confiança é essa? Que fé é essa que ele tinha? Que ele e o menino iriam voltar. Isso é caminhada, isso é intimidade, é saber quem é esse Deus. É saber que esse Deus faria coisas ali naquele local, porque ele tinha uma promessa. E a caminhada de Abraão com Deus era essa, uma caminhada de intimidade. Então por isso ele tinha certeza, ele não duvidou. E todas as vezes que nós falamos de adoração,
Nós precisamos entender que a adoração é a nossa vida, é uma caminhada, é algo diário. Adoração é isso, é um estilo de vida que eu olho para Deus e eu sigo o estilo de vida dEle, aquilo que Ele tem nos proporcionado. Isso é adoração. Adoração não é somente quando vamos cantar, adoração não é somente quando vamos tocar, não. Isso é algo que nós somos vocacionados por Deus a fazer, é diferente. Quando nós falamos de louvor, temos as expressões de louvores que nós temos. Uns pintam, a tribo de Levi estava aqui dançando, isso é uma expressão de louvor, são atos que levam a adoração a Deus. Então a adoração, ela não é somente no louvor, ela é a nossa vida, aquilo que fazemos, aquilo que apresentamos a outros. Nós fomos chamados para levantar altares de adoração ao Deus vivo, mas que tipo de altares nós temos que levantar a esse Deus vivo? As nossas atitudes diárias, aquilo que fazemos. Todos os altares que levantamos aos outros que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, todos os outros estão nos observando, estão olhando e vendo quais tipos de altares levantamos e para quem levantamos esses altares. Então a nossa vida de adoração reflete muito no tipo de altar que eu levanto, no tipo de altar que eu realmente elevo. Igreja, qual tipo de altar nós temos levantado todos os dias? Para qual tipo de Deus nós temos levantado todos os dias os nossos altares? Quais têm sido as nossas atitudes que têm realmente nos mostrado que estamos servindo a esse Deus? Será que estamos levantando altares a outros deuses e achando que estamos levantando altares ao nosso Deus? Porque se estamos levantando altares a outros deuses, eu chego de novo à conclusão que nós não conhecemos a esse Deus. Nós não sabemos quem é esse Deus. E Abraão, quando ele vai levantar esse altar, ele sabia que ele iria sacrificar o seu filho. Viver uma vida de adoração, uma vida também de sacrifícios. Nós temos sacrifícios sim. Todas as vezes que nós subimos a esse altar, por exemplo, eu costumo dizer isso, o altar aqui, a plataforma, né, onde nós subimos, nós falamos muito dessa plataforma. A maioria das pessoas que estão aqui, todos que estão abaixo estão nos vendo, estão olhando para nós. E quem está abaixo, realmente ele está olhando, estamos em cima de um altar. E esse altar que nós estamos, como está a nossa vida, o que estamos fazendo, remetendo a outro. Porque todas as vezes que nós vamos realmente ministrar algo, falar algo em nome dele, nós temos que rever a nossa vida sim. E saber como que está a nossa vida sim. Porque seria uma grande mentira você subir e falar do nome de Jesus, falar daquilo que ele faz, daquilo que ele é, das suas maravilhas e não viver nada disso. E é isso que nós temos que entender, igreja, todos os dias. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Vamos lá. Esse texto aqui de Isaque e de Abraão, ele se remete muito a quando Jesus ele está na cruz do Calvário, quando ele está carregando a sua cruz. Por que a gente consegue linkar isso? Vamos lá. Quando a gente estuda, né, mais um pouquinho sobre altar, sobre as formas de altar, a missionária Chaline, a gente conversando, ela pesquisando um pouco sobre o que significaria a lenha. A lenha, ela significa, me fugiu a palavra. A lenha, isso, a madeira significa a humanidade. Ou seja, Isaque, ele foi amarrado na humanidade. Mas como? Por que Isaque foi amarrado na humanidade? Porque Jesus na cruz do Calvário, ele foi pregado junto à humanidade. Ele estava preso à madeira. A madeira representa a humanidade. Saulo, mas por que você ainda continua dizendo que o que Isaque passou aqui foi aquilo que Jesus passou lá na frente? Nós vamos chegar lá também. Versículo 8, Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Ele não está dizendo que Deus vai providenciar o cordeiro naquele momento. Abraão diz: Deus proverá
para si o cordeiro. Versículo 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu único filho. Vamos pensar numa outra coisa aqui também. Que caminhada era essa, que intimidade era essa também, que Isaac tinha para com seu pai Abraão. Porque Isaac, ele já tinha uma certa idade aqui, ele não era uma criancinha de colo. E que tipo de confiança é essa que ele tinha no seu pai, para ele deitar em cima daquela madeira, ser amarrado e saber que ele iria ser ali, imolado, iria morrer? Que tipo de confiança é essa que ele tinha no pai, para ele entender tudo aquilo que estava acontecendo? Porque a Bíblia fala que Abraão, nesta idade, já não tinha mais vigor. E Isaac poderia simplesmente correr, falar um monte de coisa para o pai, mas simplesmente ele obedece o que o seu pai fala, e ele deita sobre aquela lenha ali, sobre aquele altar, e ele é amarrado. E aí eu costumo falar isso para nós que somos pais: que tipo de Deus nós estamos falando para os nossos filhos hoje? Que Deus nós estamos apresentando aos nossos filhos hoje, que eles olham e realmente entendem que nós servimos ao Deus vivo? Será que os nossos filhos hoje podem olhar para nós como pais e falar: realmente eu sei ao Deus que o meu pai serve, que a minha mãe serve, eu sei o Deus que ele nos ensina? Ou será que os nossos filhos vão falar: eu não sei qual é esse Deus, eu não entendo qual é esse Deus? Porque nós temos o costume hoje, eu tenho ouvido isso em vários lugares, que as crianças são o futuro. Não, as crianças são o presente. Nós temos que trabalhar elas hoje, para termos um futuro melhor, diferente, ensinar no caminho do Senhor. E isso é a nossa responsabilidade como pais. Nós estamos terceirizando isso, passando para outros, quando se não é para passar para outros. Deus nos concedeu isso, sermos pais, Ele nos deu isso para nós educarmos sim, ensinar sim, de acordo com aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Só que muitas das vezes nós vemos até para a igreja aqui, e que nós fazemos, vai, fica na salinha lá e está tudo bem. Não, lá você vai aprender, não estou dizendo que não tem que ir para a salinha, não é isso. Sim, tem que ir para lá, também tem uma forma de ensino, tem pessoas capacitadas para ensinar sim, mas muitas das vezes nós queremos mais nos livrar dos nossos filhos. Nós queremos que o outro ensine isso para os nossos filhos. Os nossos filhos chegam nos seus colégios, por exemplo, eles não sabem como lidar com muitas coisas que acontecem. Por quê? Porque nós como pais não ensinamos, nós somos omissos. E nós precisamos mudar essa nossa cosmovisão. Nós precisamos entender que é a nossa responsabilidade. Ah, mas daqui para frente, vai ser difícil. Não, para de lançar maldição em nome de Jesus. Não vai ser nada difícil, vai ser tudo diferente em nome de Jesus. Ah, mas quando meu filho crescer vai ser um problema. Não vai ser um problema. Pare de lançar maldição. Ah, o governo que está no nosso país vai ser um problema. Não vai ser um problema em nome de Jesus. Todas as vezes que nós declaramos isso que vai ser um problema, se torna um problema. Nós precisamos trazer palavras de bênção sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre a nossa igreja, sobre a nossa rua, sobre os nossos irmãos. Só que nós queremos muitas vezes colocar o que é aquilo que a pessoa que entrou não era que me agradava, pronto, agora tudo vai dar errado. Não, igreja, não. Nós temos sim que orar. Continuar orando? Sim, continuar orando. Mas nós não devemos lançar essas palavras de maldição, lançar essas palavras que trazem problema realmente, não. Nós somos cristãos, somos diferentes, nós temos que influenciar essa sociedade, nós não temos que obrigar, nós temos que influenciar, são coisas diferentes. E a nossa vida, a nossa conduta, aquilo que somos, aquilo que fazemos, isso influencia o outro. Lá em Hebreus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Como assim sem santificação ninguém verá a Deus? Eu costumo falar isso, que a santificação ela é para o outro. Ué, como assim, Saulo? Ela é para o outro. Porque todas as vezes que eu me santifico, o outro observa algo diferente. E esse Jesus que habita, o outro também deseja. Isso é santificação. Eu preciso me santificar? Sim. Mas o outro, ele começa a observar isso, ele começa a olhar e ele começa a querer esse Jesus. Isso é uma influência.
Está na hora, igreja, da gente despertar, realmente entender sobre isso. Está na hora da gente continuar a fazer o ID, ou se nós paramos de fazer o ID, nós temos que retornar aonde paramos e fazer esse ID. Porque o ID não é só para alguns, isso é para todos. Todos foram chamados para fazer o ID. A noiva de Cristo foi chamada para fazer o ID. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só ir para outro estado, outro país, outra nação, não. Na nossa rua, nas ruas do lado, no nosso trabalho, onde estivermos, o ID é para todos. A noiva de Cristo, ela tem responsabilidades também. Quais são? Anunciar a volta do noivo e anunciar quem ele é. Eu não consigo entender uma noiva, por exemplo, eu falei isso esses dias. A mulher, quando vai casar, por exemplo, ela anuncia, pastor. Vou casar com um homem assim, vou falar. É o dia maravilhoso para ela. E ela fica deslumbrando com aquele dia. E por que nós, como noiva de Cristo, não anunciamos quem Ele é e ficamos deslumbrados com quem Ele é? Nós temos que entender isso. Primeiro nós temos que falar quem é esse Jesus, para depois nós anunciarmos a sua volta. Porque eu não posso anunciar que Ele vai voltar sem inserir quem Ele é. O ID, ele precisa continuar, porque o ID é uma ordenança, então nós temos que obedecer a esse ID. Não é, talvez vocês vão lá e façam o ID, não, é ID. ID, portanto, pregar, ID, é ir e ponto, acabou. A igreja precisa fazer isso, nós como igreja juntos precisamos fazer isso, não são só alguns, os jovens vão, os adolescentes vão, não, é a igreja no geral, precisa fazer o ID. Isso é ter obediência. Nós olhamos o Jardim Catarina, o bairro onde eu cresci, e muitas das vezes olhamos e achamos que o Jardim Catarina, nossa, está perdido, tem muita coisa aqui. Ainda há solução para o Catarina, se chama Jesus. Não adianta, eu, Saulo, não vou dizer que isso aqui está entregue, porque não está. Não está. Eu não vou aceitar outros deuses tomando conta do Jardim Catarina, porque Jesus habita nesse lugar. Só que precisa de nós, igreja. Nós precisamos realmente ir fazer esse ID. Nós precisamos ir e proclamar esse Jesus. Nós precisamos sair das quatro paredes e anunciar. É uma obediência. Nós temos que parar de nos limitar a esse espaço aqui dentro. A realmente achar que aqui dentro é onde eu realmente estou fazendo e cumprindo aquilo que Ele me propôs a fazer, quando não é. Aqui dentro nós recebemos instruções, nós somos orientados, nós realmente recebemos palavras muito boas para realmente irmos fora e falar. Claro, a nossa vida diária, a nossa intimidade, voltando a falar sobre isso, reflete muito sobre isso. Mas depende de nós. Como que o outro vai realmente saber quem é esse Jesus se eu não consigo falar? Se eu não consigo me expressar? Se eu não consigo dizer quem é? Igreja, não deixe para fazer em 2024 o que a gente pode fazer amanhã. Amanhã. Ou hoje saímos daqui dentro dessas quatro paredes e realmente anunciar o nome de Jesus onde quer que estivermos. Se isso ainda é uma vergonha para você, me perdoe, precisa rever os conceitos. Precisa rever algumas coisas. Porque anunciar o nome de Jesus não pode ser vergonha, tem que ser prazeroso. Tem que realmente trazer algo dentro de nós, o prazer de falar de Jesus a outros. A proclamar esse nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome dele, não é o meu nome, é o dele. E nós temos que levar isso, igreja. Voltando aqui ao texto. E estendeu o versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu falei antes aqui que isso aqui tinha uma analogia com a morte e a ressurreição de Jesus, então eu vou explicar agora de novo. Ele pergunta, Isaac pergunta ao seu pai: onde está o holocausto? E aí Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele vai imolar o seu filho, o anjo grita e diz para ele não fazer isso, e ele não faz.
E aí, claro, ele tira ali Isaac, a Bíblia não fala isso assim, mas ele tira Isaac e ele pega o quê? Um carneiro. Por que o carneiro? Porque ainda não era a época do cordeiro morrer. Jesus, o cordeiro, ele só morre lá à frente. Ainda não era a época do cordeiro ser sacrificado. E aí ele pega um carneiro e esse carneiro é sacrificado. Abraão, ele obedece. Abraão, ele cumpre aquilo que realmente Deus tinha pedido a ele. Porque mais à frente, no versículo 14 fala, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje. Versículo 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. No final de tudo isso aqui, vamos colocar mais para o final, a gente vê a palavra-chave, porque você obedeceu a minha voz. Porque você obedeceu, isso tudo aqui vai acontecer, porque você obedeceu. A gente precisa entender que o pecado, ele tem a sua consequência, claro, mas a obediência, ela também tem a sua consequência. A obediência, ela traz coisas para a nossa vida que nós não imaginamos. Por exemplo, eu não conheço uma pessoa na Bíblia, ou uma pessoa que realmente vive a obediência de Deus. Aconteceu alguma coisa ruim. Eu, Saulo, não conheço essa pessoa ainda. Eu não conheço. Porque viver a obediência de Deus é porque Ele sabe que tem o melhor para nós. E aí nós falamos muito sobre o pecado. Não, esse pecado vai trazer um problema, ele tem uma consequência, tal. Realmente, o pecado tem a consequência. Mas a obediência também tem. Não é uma troca, não é uma barganha, não é isso. É tudo aquilo que nós plantamos, é a lei da semeadura, nós vamos colher. E aí se eu planto obediência, eu vou colher obediência. Eu vou colher uma vida plena com Deus. E é assim. Aleluia. Aleluia. Nós temos que entender que a obediência, ela precisa estar intrínseca dentro de nós a todos os momentos. E quando nós pensamos que não vamos obedecer, porque nós olhamos e achamos que sabemos o que tem o melhor para nós, tem algo errado. E aí que é a hora de nós identificarmos isso. E aí eu pergunto para a igreja agora, o que ainda falta para nós obedecermos a esse Deus? O que ainda falta ser tirado de dentro de nós, para realmente olharmos e falarmos que só Ele é o único Deus da nossa vida? Que tipo de idolatria eu ainda tenho dentro de mim, que realmente eu carrego e não deixo Ele ser o único Deus da minha vida? Nós precisamos começar a pensar sobre isso, começar a realmente associar essas coisas e realmente entender que nós precisamos obedecer a Ele em todos os momentos. Quando eu e Tamires fomos para Curitiba, como nós fomos para lá, já era um desejo meu de sair do Rio, no caso, não de ir para Curitiba. E aí eu orava a Deus, eu queria sair, eu queria ir embora, eu queria ir para outro estado. Eu nunca orei por Curitiba exatamente, eu quero ir para lá, não, eu nunca orei. Só que eu orava a Deus, porque a Tamires, ela nunca quis sair daqui. Tamires, por incrível que pareça, ama o Alcântara, né? Apaixonada pelo Alcântara, é o melhor bairro para ela. Eu não sei porquê, né? Mas né? Para ela é maravilhoso Alcântara, quando eu não acho que é, né? Mas para ela andar no Alcântara é maravilhoso, né, gente? Inclusive dezembro, é ótimo andar no Alcântara. Melhor coisa que tem, andar no Alcântara em dezembro. Mas enfim. E aí Tamires, não, eu não quero. Tudo bem, mas eu nunca forcei a Tamires a nada. Nunca forcei. Tudo bem, continuei orando. Durante 2 anos e meio eu orava e eu falava com Deus. Deus, tem esse desejo. E eu orava. E ela sabia que eu orava. Só que eu falava, vamos orar junto? Ela, não quero orar sobre isso junto, não. Ela falava comigo, não quero orar junto sobre isso. Falei, você sabe que se orar junto vai acontecer, né? E ela, não vou orar. E aí um belo dia foi se passando e tal, e a Tamires chegou até mim e falou assim, meu amor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu. Ela, então, e você tem aquela vontade ainda de ir embora? Eu falei, claro, tenho. Vou embora amanhã se você quiser. Ela falou, então, eu estou com meu coração aberto para ir embora. Eu falei, meu Deus,
que eu faço agora, meu Deus? A mulher quer ir embora, eu não sei nem o que fazer. Sabe quando a gente ora tanto por uma situação acontece, a gente não sabe o que fazer? Foi exatamente isso. Eu falei, o que eu faço agora, Deus? A mulher aceitou, e agora? E aí eu continuei orando, e aí o Tiago Camp, né, filho do meu pastor, pastor Camp, ele estava morando em Curitiba, e aí eu fiz um contato com ele, falei, cara, para ir é de boa? Ele falou, claro, aqui é muito bom e tal, fui falando e tal. Falei, tá, amigo, então a gente vai para Curitiba. Ele tá, amigo, sim, vamos para Curitiba, vamos para lá. E aí eu falei, eu continuei orando, e Deus realmente começou a falar muito sobre esse lugar, o nosso coração ficava muito assim, né, meu amor, fervoroso com isso. Eu falei, nossa, não, a gente vai para lá. Do dia que a gente falou que a gente ia, até chegar lá, foram 1 mês e 16 dias, para tudo acontecer. Foi assim, né? Falei, amém, vamos. E aí, a gente conversou um sábado em casa, eu e a Tamires. E a Tamires começou a falar, meu amor, eu tenho muito medo ainda, eu tenho medo de deixar tudo, eu tenho medo de sair daqui, outro lugar. Eu tenho medo disso ainda. Eu falei, meu amor, se Deus está falando, não precisa ter medo, vamos apenas obedecer. Se Ele está dizendo isso, vai dar tudo certo, vamos embora. E aí a Tamires foi e falou, tudo bem. Fomos domingo de manhã para o culto. Chegando nesse domingo lá na igreja de manhã, foi um pastor de fora, o pastor foi ministrar. E ele estava trazendo uma mensagem que realmente a gente não lembra. A mensagem, a gente só lembra o que ele falou lá, um pedacinho. E aí eu lembro que ele estava falando um assunto, ele parou esse assunto. Ele falou assim, gente, eu preciso parar o que eu estou falando, porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando a falar algo aqui. E aí ele falou assim, você que tem medo de sair da sua casa, da sua parentela, próximo, Deus está mandando dizer que é para você ir, vai, porque Ele é contigo. E aí a Tamires começou a chorar do meu lado, ele olhou para mim, meu amor, eu entendi, vamos embora. Falei, amém, então nós vamos embora, vamos cumprir a sua obediência. E fomos embora, botamos as nossas coisas dentro de um carro, tem uma Zafira, dentro dessa Zafira, doamos móveis, vendemos algumas coisas e fomos embora na cara e na coragem. Claro, chegando lá, a gente tinha um local para morar, uma casa, um apartamento, que a gente tinha negociado isso daqui com a proprietária lá. Chegando lá, a gente fez isso e tal, fizemos 13 horas, né, meu amor? 13 horas de viagem, a primeira viagem para lá foram 13 horas, direto. E, beleza, o Tiago nos recebeu e tal, e falou, cara, vai lá no apartamento para você ver, beleza. Quando eu entrei no apartamento, falei, Tamires, acho que a gente entrou no apartamento errado, né? Porque quando eu entrei no apartamento, tinha uma cama de casal, tinha um fogão, tinha um sofá. Falei, gente, eu não conheço ninguém aqui a não ser você. Não foi você que me deu isso. Então tem alguma coisa errada. Ele, não, cara, foram pessoas aqui que nem conheciam você, mas doaram para abençoar vocês. Vida de obediência, igreja. Vida de obediência. Eu falava para a Tamires assim, eu falei, em 1 ano a gente vai ter que mobiliar essa casa toda, né? Em 1 ano a gente vai ter que fazer muita coisa. 16 dias a gente já tinha a nossa casa pronta. Obediência. A vida em 2 anos, se nós levamos lá em obediência, cumprindo aquilo que Deus realmente nos chamou, nada nos faltou, nada. A gente precisa entender que dificuldade vamos passar, não necessidade. Necessidade é diferente de dificuldade. Dificuldade sim, vamos passar, agora necessidade não. Aquelas pessoas que me conhecem mais próximo em redes sociais, muitas das vezes elas veem eu postando alguma coisa, algum informativo, alguma situação daquilo que passamos lá. Nós colocamos esses informativos, porque nós mostramos aquilo que passamos e aquilo que precisamos, e vivemos na provisão de Deus, porque Deus toca no coração das pessoas, não sou eu. Nós precisamos entender que essa parte é com Ele, não é comigo. Eu simplesmente cumpro o quê? A obediência daquilo que Ele me chamou a fazer. E a gente costuma dizer que nós fizemos o quê? Renunciamos tudo, mas antes da renúncia vem a obediência. Para você renunciar a algo, primeiro você obedece. Assim foi com a vida de Abraão. Ele primeiro obedeceu e depois ele renunciou. Comigo e com Tamires, quando nós fomos para Curitiba, primeiro nós obedecemos. Depois nós renunciamos muitas coisas e continuamos a renunciar. Igreja, é hora de nós entendermos que a obediência é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida. É a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa. Eu olho hoje, vejo pessoas aqui que me viram crescer, né, como Eliane, né, Mari falou ali comigo, Juliana, né, a família, Mari foi minha madrinha de casamento, junto com Sayonise. Nossa, eu vejo pessoas aqui que me acompanharam junto, Carlinho está aqui atrás, meu vizinho, bom tempo, me viu pequenininho também. Então, eu olho hoje, vejo essas pessoas aqui, eu olho e vejo muito de vocês também cumprindo a obediência de Deus.
Eu olho e vejo a tribo de Levi aqui, depois de muitos anos, Maria, eu vejo a obediência de Deus. Vocês obedecendo aquilo que Deus realmente falou. Mirelle, eu olho o Teatro Reflexo hoje, eu vejo a obediência. Não parou, não olhou as dificuldades, não olharam as adversidades. Pastor Renê, eu olho esse prédio aqui, eu entendo que é a obediência de Deus. Eu olho que é seguir a obediência de Deus, Pastor Renê. Eu olho que é ver a direção de Deus e obedecer, e não ter dúvidas daquilo que Deus ia fazer e cumprir. Hoje, muitas pessoas que não estavam lá, vou colocar assim, lá na Rua 5, podem não entender porque eu falo isso, porque lá eram fotos espalhadas por dentro do templo. E aí a gente sonhava, a gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será quando que isso vai acontecer? E eu olho hoje, tudo bem, ainda não está tudo acabado, mas já iniciou muita coisa daquilo que foi prometido lá atrás, porque nós obedecemos aquilo que Deus falou. Nós obedecemos. E a igreja continua a obedecer aquilo que Deus falou. E a liderança da igreja continua obedecendo aquilo que Deus fala. Amém? Deus abençoe a igreja. Muito bom estar aqui com vocês. Amém? Fica aqui em cima aqui, com a gente aqui. Amém, irmãos. Daqui a pouco o pastor Jorge vai subir aqui para encerrar o culto, para estar, orando pela igreja e despedindo a igreja. Irmãos, existe duas formas, de nós ajudarmos um trabalho missionário. A primeira forma é você orar, para que o Senhor, possa estar ao lado dos seus filhos, sustentando, fortalecendo, dando ânimo. E essa é a primeira forma, oração. Então, que você assuma esse compromisso de estar orando pela vida do Saulo, pela vida da sua esposa, pelos seus amigos que aqui estão, que estão imbuídos nesse chamado. E a outra forma de ajudar o trabalho missionário é ofertando, ofertando e ajudando financeiramente esse trabalho. Então, o que nós queremos fazer agora, irmãos? Nós queremos ofertar ao Senhor na vida do Saulo, na vida da sua esposa, na vida das pessoas que estão junto com eles aqui. Então a gente vai estar novamente, passando as salvas aqui. Os nossos obreiros, os nossos diáconos. E todo o recurso que for retirado aqui nas salvas vão ser colocados dentro de um envelope e será entregue aqui ao Saulo. Então que você esteja aqui nesse momento ofertando ao Senhor, ofertando nesse trabalho missionário que o Saulo, junto com a família, junto com os amigos, tem feito lá em Curitiba. Então, gostaria de pedir aos nossos obreiros que estivessem passando as salvas aqui e, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha esse coração, de gratidão. Sim, o Saulo tem Pix, inclusive de vez em quando, eu até fazendo Pix para ajudar esse trabalho dele lá. Se você quer falar o Pix, dá para colocar aqui em cima? Pode? Fala para mim, que é o pessoal do mídia coloca aqui em cima. Pode falar? 41 9 99 39 0903. 41 9 99 39 0903. É celular. Pegou aí na mídia? Pergunta se o pessoal pegou. Conseguiu na mídia aí? Certinho? Beleza. Obrigado. Então, calma aí que o pessoal vai botar aqui, vai botar aqui no telão. Consegue botar aqui para o pessoal, quem quiser fazer um Pix para ajudar, isso aí. Então, é o telefone celular do Saulo. Você também pode fazer um Pix,
E você está fazendo, né, uma nobre atitude, que é ajudar essa obra missionária, mas também, ore também pela vida dele, pelos desafios que surgem, para que o Senhor venha dar um espírito de bom ânimo, porque às vezes a gente sabe que a obra de Deus é espinhosa e que a gente, né, se sente temeroso, intimidado, mas o Senhor vai honrar o servo do Senhor. Amém? Então, os nossos obreiros vão estar aqui, junto com o nosso diácono ali, passando essa quantia para o envelope e vamos entregar na mão do Saulo aqui no altar. Chamar o pastor Jorge, então, que vai estar